Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Pode Liderar. Estamos aqui com a Juliana Gatti, empresária, mãe, esposa e vai por aí. Obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Para a gente começar, Juliana, se apresenta para a gente quem é a Juliana, empresária, mãe. Bom, então eu sou a Juliana Gatti, sou empresária do ramo de alimentação. Meu filho mais velho se chama Mais Opção. Meu filho mais novo se chama Floril. E sou mãe do João e da Ana, duas crianças maravilhosas. E sou esposa do Gleiton, que também é meu sócio. E a minha trajetória inicia muito cedo, aos meus 23 anos de idade. Eu ganho Mais Opção de presente, esse filho que eu chamo de filho mais velho. E aí começa a minha trajetória empresarial. E quantos desafios até aqui, hein? Que não deve ter passado? Muitos. Muitos, né? Muitos. É mesmo. Muitos. Costumo dizer que liderar é uma caixinha de surpresa, né? Todos os dias a gente tem surpresas ao longo do nosso dia. Por mais organização, por mais estratégia, mas a gente sempre é surpreendido por situações novas, por desafios novos. E isso é liderar. Isso é lidar com pessoas. O líder sem pessoas não é nada, né? É só um Excel, uma planilha, um gráfico. Isso daí, é liderar. É isso aí. E nesses 25 anos de Mais Opção, olhando para a Juliana de 25 anos atrás, como é que é essa passagem? Assim, como é que vocês olham para a Juliana há 25 anos atrás, uma menina começando, já empresária, e vai aprendendo um monte de coisas. Como é que é essa passagem, essa transformação? Que eu vejo a Juliana assim, eu não tinha noção do tipo de negócio que eu estava entrando. Hoje eu consigo enxergar isso claramente. O mundo de um restaurante é desafiador. E ainda mais quando a gente entra nesse mundo sem dinheiro, sem experiência, sem retaguarda, sem saber direito o que é esse negócio, né? Então tinha assim um monte de si, um monte de não ali. E quando a gente começa, e eu penso que esse é o cenário que muita gente tem, o cenário de ser um empreendedor que é o operacional. Então você tem que fazer todos os dias, você tem que estar envolvido durante todo o processo operacional da sua empresa, porque você é muito pequeno, porque você não consegue olhar, falo que você não consegue olhar para as laterais, né? Você não consegue ser estratégico, na realidade você só tem força para fazer a sua empresa girar. E isso aconteceu comigo durante anos. E depois eu entrei num processo para que eu jogasse fora esse meu operacional. Quando eu falo jogar fora, é no sentido de eu gostava muito do que eu fazia, mas eu precisava fazer outras coisas que no operacional eu não conseguia fazer. Esse foi um processo duro, árduo, sabe? De deixar de fazer coisas que eu gostava sim, e me dedicar a outros, a planejar, a arquitetar, a orientar, a executar de uma outra forma. Isso foi desafiador para mim. E eu tenho certeza que isso acontece com qualquer pequeno empresário que comece a crescer, que começa a evoluir. A gente, enquanto empresário, enquanto liderança, eu vejo que tem um momento que a gente fica perdido nesse cenário, sabe? Qual é o meu papel? E aí eu começo a receber pessoas que executam o que eu executava. Isso vai dando um nó na gente, né? É um processo. E que, para mim, demorou, não foi fácil de acontecer. Mas eu também penso que eu aprendi ao longo desse processo. Eu aprendi todo o processo de produção, então eu tenho isso com muito... Eu consigo ver o Mais Opção, por exemplo, de trás para frente, de frente para trás, sabe? Então, eu consigo enxergar nele as várias nuances, aonde ele
ele faz muito bem, aonde os processos que são mais demorados, as implantações, eu consigo fazer isso. Por quê? Porque eu passei muito tempo dentro dele, sabe, vivendo este momento. Foi desafiador. Imagino. Mas eu acredito que, assim, também naquela fase inicial, estar cuidando desse filho, foi importante, foi colocando do seu jeito, né? Do jeito de vocês, assim, com qualidade, com zelo, cuidando dos clientes, assim. Eu vejo que uma marca do Mais Opção é quase chamar cada cliente por nome. Sim. Sabe? Eu vejo isso uma grande característica, assim, de conhecer realmente cada cliente que entra. Então, isso é um zelo que tem, assim, que não é só um lugar onde as pessoas entram como e vão embora. Então, elas se sentem abraçadas, acolhidas, e acho que isso tem muito olhar de vocês, dono. Então, talvez foi necessário esse início, passar por esse processo, construir essa história, essa marca, desse cuidado, desse zelo com cada cliente, para depois, talvez, alcançar voos mais altos e realmente ir para o estratégico, assim, né? Isso. E como é que foi, assim, preparar as pessoas, né? A gente está falando de liderança que cuida das pessoas. Como é que foi preparar as pessoas para ficar, teoricamente, no seu lugar operacional, para você conseguir realmente olhar para o estratégico, ampliar a visão aí do negócio como um todo? Como é que foi esse caminho de preparar essas pessoas para te substituir? É um processo. E é um processo que requer muito trabalho, muita dedicação, as avaliações corretas, né? As pessoas, eu falo que dentro do Mais Opção nós já tivemos, eu costumo falar isso com quem passa, né, pelo Mais Opção. E aí essas pessoas, elas costumam deixar as suas marcas dentro do Mais Opção. Então, por exemplo, nós já tivemos vários chefes de cozinha e todos que passaram por lá deixaram as suas digitais. E isso é um processo que vai somando. Então, cada um foi deixando processos. E aí a gente tem as consultoras que passam e deixam processos, a gente tem os treinamentos. E eu penso que esse é o grande desafio na formação das pessoas e de uma equipe. Eu tenho, dentro do Mais Opção hoje, 4 pessoas, 4 profissionais que nos dão, que me dá todo o suporte. São pessoas que foram formadas muitas das vezes por nós, né? Cresceram ali junto com a gente, com muitos desafios. E aí, uma coisa que eu percebo, eles também conhecem os nossos processos, porque eles vieram. Não simplesmente cai de paraquedas, né? Ele cresceu ali dentro, então ele sabe todos os desafios. Foi difícil meio que passar um pouco do meu bastão? Foi. É sempre desafiador. É sempre... Eu já me peguei em situações de me segurar na cadeira, assim. Não vou lá, não vou. Né? Porque eu queria ver quais eram as atitudes, o que iria ser feito naquele lugar, naquela cena que ali estava acontecendo. E aos poucos a confiança vai chegando, você vai entendendo que aquele profissional ele está fazendo o melhor dele. Ele fala... e ele entende como a empresa funciona. Então, é um processo. A gente está na construção desse processo. E a Juliana também, porque aí a Juliana está tomando um outro caminho, né? Eu falo que, por exemplo, se a estrutura do Mais Opção não estivesse com raízes fortes, com aqueles galhos frondosos, né? Com bastante sombra, eu não conseguiria ter me dedicado para um novo projeto, que é o nascimento do Floril, que é o nosso filho mais novo. Então, esses braços fortes que estão lá, eles estão o tempo todo em contato comigo, a gente troca o tempo inteiro, a gente se comunica, né?
A gente aprendeu que reunião é uma coisa muito importante. Não é perda de tempo. Uma reunião bem feita, né? Então, e aí a gente vai se ajudando e a empresa vai mantendo todos os processos. Empresa é processo. E eu acredito também, assim, que ouvindo você falar sobre essa dificuldade de não ir, né, de se segurar para não ir lá, né, e isso tem a ver com a liderança, né, quer dizer, um pouco de autonomia que eu dou para o outro, porque eu não preciso estar sozinho o tempo todo, como líder tem que tomar todas as decisões. Então, quando você tem um grupo forte e você prepara esse grupo e eles vão aos pouquinhos também crescendo e aprendendo, puxa, eu não tenho que tomar todas as decisões sozinhos, ou eles podem ter ideias melhores do que a minha. Né? Apesar de eu conhecer todos os processos, eles também conhecem, e acho que é uma soma de ideias, né? Que muitas vezes essa soma de ideias dá um resultado muito melhor do que se eu estivesse pensando sozinho. Então, quando você fala assim, eu estou me segurando, mas me disciplinando, porque eu estou apostando neles, isso é muito importante, porque eles também ficam se sentem felizes e honrados e falam, poxa, ela está me dando crédito, eu estou conseguindo, né? Então, mesmo que não saia exatamente igual você faria, vai sair o melhor que eles estão entregando e vai sair também bom. E às vezes pode sair uma coisa surpreendente e falar, olha, nunca pensei por esse caminho, né? Então, ser líder não quer dizer que eu tenho que estar sozinho, né? Eu posso exatamente ter o apoio de toda a equipe. Uma característica bastante bacana que eu acho do restaurante tem gente no restaurante que tem idade de restaurante, né? Que trabalha lá há 25 anos, né? Como é que é manter pessoas há tanto tempo, assim, parece que já são parentes quase, né? Até quase se mistura ali, assim. Eu falo que a relação com as pessoas dentro de uma empresa, ela tem um grau de importância gigantesca, né? E as relações, elas só conseguem ganhar mais firmeza, mais peso com o passar do tempo. Não tem como você ter um colaborador de um mês e ter a mesma relação, a mesma... Não, isso é diariamente construído. E assim, a gente tem, né, a Chica, que está com a gente há 25 anos, e eu olho para ela e vejo assim, gente, quanta força ela tem. Que idade que ela tem hoje? Uma idade para lá de avançada, não sei, eu acho que eu vou chutar. Mais de 70, né? Vou chutar aqui. E assim, eu sou muito grata por ter ela como referência de uma mulher, né? De uma mulher muito esforçada e que viu o crescimento da gente, que está junto com a gente. É difícil porque existem as dificuldades, né? No sentido de cuidado, no sentido de atenção, porque a gente precisa ter, mas é uma relação construída e que a gente tem gratidão por isso. Acho isso bem, bem importante. E aí, eu não paro nessa lista, né? Sim. Porque eu tenho os meus outros braços, assim, hoje, se a gente for olhar para dentro da nossa produção, eu tenho várias pessoas, né? Eu tenho Laelson com muitos anos, eu tenho Tati também chegando num patamar bem avançado, eu tenho o Vitor completando 10 anos esse ano, e eu falo, Vitor, você chegou aqui, não sabia carregar uma bandeja, Vitor. Então assim, e hoje manda ver no nosso fraseiro. A gente tem Tati, que chegou quietinha lá, assim, como uma auxiliar, e hoje ela é coordenadora da nossa produção, tem uma responsabilidade gigantesca, assim, né, junto com a gente. Então, são vários pontos que nos trazem uma referência, né? Eu tenho Flávia com muito tempo. Então, assim, é um grupo que o Mais Opção sempre teve essa característica, em especial dentro da nossa produção, de pessoas com muito mais tempo de casa. E qual é o segredo, então, na liderança de ter essas pessoas por tanto tempo? Você amarra eles no pé da mesa? Não, nem brincadeira. Dá vontade. Ou a comida é boa, né? A comida é muito boa, porque eles estão lá até hoje. Dá vontade. Mas eu penso que sempre quando eu faço uma entrevista recebendo um colaborador, eu costumo falar que ele está entrando dentro de uma empresa
transparente, dentro de uma empresa sólida e dentro de uma empresa onde tudo que foi acordado será cumprido. Então, esse é o meu primeiro acordo com quem está chegando. E eu tento manter isso, sabe? Que eu acho que a gente precisa ter respeito junto a quem está chegando, a quem está há muito tempo, a quem tem, às vezes tem mais dificuldade, menos dificuldade. Então, isso eu acho que é cuidado dentro da organização. Regras claras, às vezes conversas fortes, às vezes conversas que a gente não quer ter, mas a gente precisa ter. Eu tenho um lado da Juliana, né, que em um determinado momento eu tive que me policiar com relação a isso e até colocar uma blindagem em mim, porque a gente se envolve. O problema familiar, o problema que quem está ali dentro está passando, não tem como. Não tem, sabe? E eu teve um momento que eu precisei estrategicamente falar assim, olha, eu preciso cuidar disso daqui, porque senão isso daqui eu não vou dar conta, né? Então hoje eu consigo conduzir isso melhor. Mas pessoas que trabalham há muito tempo e as pessoas que estão dentro da sua empresa, é importante sim saber o que elas estão passando, de que forma elas estão passando. E eu conheço as pessoas quando eu entro e dou o meu bom dia, né? Então eu falo bem assim, bom dia! E aí conforme respondem, eu sei se tem alguma coisa errada ali. Porque eu aprendi isso ao longo do tempo. Eu não veio comigo, eu aprendi a observar as pessoas. E esse grau de observação me traz a oportunidade de falar assim, tá tudo bem mesmo? Isso é olhar para as pessoas como as pessoas, não necessariamente como mais um funcionário, alguém que está ali só para receber o salário no final do mês e preparar um prato, né? É olhar para realmente quem é essa pessoa que está aqui, que talvez hoje não esteja tão bem assim. Então a gente vai aprendendo, eu acho que isso é importante. Eu falo que cuidar das pessoas é uma tarefa difícil, não é fácil, mas é possível olhar, é possível dar atenção, é possível conversar um pouquinho, é possível, eu penso que o ambiente, é claro que acontecem coisas que fogem ao controle da gente, é claro que acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, são pessoas, e às vezes vão errar. Sim. E às vezes vai acontecer alguma coisa que não está no contexto. Mas o que a gente faz? Senta, conversa, acolhe, coloca os pingos nos is e tá tudo bem. E aí a gente recomeça essa história. Eu vejo também assim que dentro do Mais Opção, as pessoas que estão nesse processo da produção, que estão lá há muito tempo, também se dão muito bem. Porque não adianta, às vezes, só a gente cuidar se lá dentro também não tem esse entrosamento, né? E acho que isso é uma das coisas que mantém o sucesso do processo evoluir, do restaurante crescer nesse caminho, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, essa geração nova, que tem um pouco mais de dificuldade de parar nos trabalhos, né? E ver esse olhar, assim, por exemplo, que você está trazendo sobre conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, entender a história delas ou alguma dificuldade que está tendo em casa, que não tem como desvincular o pessoal do profissional que a gente traz para a gente. E como é que está essa geração assim chegando, apesar de ter todo esse zelo, esse cuidado, essa atenção, e é uma geração que a gente está entendendo o que é isso, né? Eles querem dialogar mais, são questionadores. Eu não acho que elas são mais questionadoras, acho que toda geração é questionadora na sua época, com as coisas que tem que ser. E eles são questionadores iguais, quando a gente tinha 20 anos. Então, mas como é que está sendo lidar com esse novo público que não chega direito e você não dá tempo de criar o vínculo, porque apesar de dar o bom dia, apesar de eu perceber aquele bom dia atravessado ou não,
tenta chegar, mas ele acaba não ficando, assim, como é que tá esse novo universo, né? Que eu vou te ser sincera que eu tenho ficado um pouco assustada com tudo isso que nós estamos vivendo, e vivendo dentro das organizações. Não é só a minha, né? Não é só a minha empresa que está... Não é só no Brasil. Não é só a minha empresa que está com dificuldade de contratação, é o mundo. Mas muitas vezes eu paro para olhar, porque a gente tem recebido pessoas, não me levem a mal, mas talvez eu vejo isso como fraco e forte, sabe? Eu, aos 23 anos de idade, quando eu entrei no Mais Opção, eu tinha uma força de vencer na vida, e todas as vezes que eu me abato, eu me lembro daquela força que eu tinha lá atrás, sabe? Que eu não sabia para onde eu estava indo, mas eu queria ir, eu queria vencer, eu queria ter uma vida diferente da que eu tinha, e eu sabia que eu tinha condições de fazer isso. E hoje, quando eu falo forte e fraco, é porque eu vejo essa falta de força interior, né? Interna mesmo, sabe? Essa falta de coragem, de vontade, sabe? Cara, para eu fazer minha faculdade, eu tive que trabalhar, e trabalhar muito para eu pagar a minha faculdade, porque eu precisava ter faculdade, era um sonho meu, e que eu queria ter, e eu briguei muito por isso. Eu briguei muito para fazer um curso superior. Eu abandonei UFES porque eu não tinha condições de ficar na UFES diurno, né? Diurno, sem trabalhar. Então, assim, eu tive que ser muito forte. E eu percebo que hoje, às vezes, uma palavra, sabe? E que não é nem uma palavra que está alterada ou não, mas qualquer coisa abala. Essa falta, sabe? Essa falta de... Tem uma coisa que me irrita muito. Deu errado. Tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Não está tudo bem. Porque nós podemos errar, mas nós não podemos errar e falar que tá tudo bem. Porque se eu erro, eu preciso pelo menos pedir desculpas pelo erro. Sabe? Eu acho que isso tá dentro de um contexto... e que eu penso que a gente precisa olhar para quem está ao nosso redor, sabe? Os jovens que estão ao nosso redor, as crianças que estão ao nosso redor, a comunidade que está ao nosso redor, porque nós estamos entrando em um momento que eu vejo assim possibilidades pequenas de um desempenho ou de uma melhora rápida nesse cenário, sabe? E eu penso que nós, enquanto empresários, enquanto pessoas ligadas às comunidades, né, às igrejas, que seja, eu acho que é preciso ter um movimento social e político. E político. Tem que ter esse movimento dos dois lados, né? Então, eu olho para esse cenário com muita preocupação. Você falou o negócio do erro, né? E assim, eu acho que o erro ele é importante para a gente aprender com o erro, né? Acho que errar faz parte do desenvolvimento da gente. A gente erra nas escolhas que a gente faz, nas decisões que a gente toma. E errar, ok, também no processo, numa situação assim, igual você trouxe, né? Errar e tá tudo bem? Não. Errar, ok, faz parte, mas o que a gente aprendeu com o erro? O que o erro tá me mostrando, né? Na época que eu dava aula, que às vezes a gente estava fazendo pesquisa, e os alunos falavam assim, professora, deu errado, vamos descartar o resultado. Eu falei, não, o resultado errado mostra para onde a gente não deve ir. Um resultado errado ele tem que ser registrado para entender que este não é o caminho, nós vamos atrás de outros caminhos. Então, assim, errar, ok, faz parte, mas o que a gente tira disso, a gente aprende disso, que reflexões que ele traz para não acontecer de novo. Que acho que é importante a liderança vir e fazer esse entendimento junto com a equipe. Gente, nós erramos, e aí? Vamos fazer uma reflexão sobre
aprendizados a partir desse erro, né? Como é que a gente caminha daqui para frente para não acontecer de novo. Então, acho que aí vem o diálogo para poder ajustar os processos, porque os processos estão lá, mas eles podem sempre ser melhorados, né? Então, a gente só melhora processos e ajusta eles através do diálogo, dessa conversa que tem com a equipe, através das reuniões ou de conversas informais, de mini reuniões, que eu chamo assim, de avaliar rapidamente aquela situação, assim, né? Então, eu acho que tem esse olhar para o erro como uma forma de aprendizado. E, às vezes, eu percebo, quando a gente está estudando, por exemplo, segurança psicológica, que uma das coisas, das premissas da segurança psicológica é assim, as pessoas terem a vontade ou autonomia para falar sem serem criticadas, debochadas, e muitas vezes as pessoas escondem o erro, porque alguém vai fazer piada, ou vai virar a piada da rodada, ou vai virar um apelido, e aí as pessoas têm medo de falar. Então, como é que a gente cria esse ambiente onde as pessoas levam o erro com oportunidade de aprendizado e todo mundo reflete junto, e não o contrário, onde as pessoas vão fazer uma crítica muito pesada, e aí a pessoa omite o erro e acontece, ninguém aprende, porque ele vai acontecer de novo, porque eu não levei o erro para a turma, para todo mundo discutir junto, né? Então, como é difícil também a gente trazer as pessoas a refletirem sobre isso, porque às vezes esse medo vem da educação, né? Que a mãe brigava, chamava atenção e a criança acaba escondendo para a mãe não brigar. E você acaba criando um vício e isso vai levando para você para a vida adulta, mas à medida que a gente vai vivendo, aprendendo, experimentando, já entendendo que não é o caminho, mas isso leva tempo. Agora, o jovem com 20 e poucos anos ainda não entendeu isso, né? E acaba, às vezes, omitindo ali a situação e perde a oportunidade de todo mundo aprender, né? Isso. E conta pra gente do novo filhote, o Floril, como é que... Porque, assim, temos uma história linda com Mais Opção, 25 anos, mas um novo filho nasce com uma outra proposta, né? O Floril nasce, eu costumo dizer que o Floril nasce de uma inquietude minha e de Gleiton, né? Porque no Mais Opção, por mais que a gente queira receber você com tempo, com qualidade que a gente entrega, né? Mas é um lugar onde todo mundo tem muita pressa o tempo todo, né? E o Floril, eu acho que ele nasce nesse desejo de receber com mais tranquilidade, de passear por uma gastronomia, né, desde o café da manhã, e aí a gente passeia no almoço, a gente passeia no brunch da tarde, e aí a gente começa a pensar, né, todo mundo pergunta assim, quando fala sobre o Floril, gente, mas vocês trabalham muito, né? E aí vocês estão trabalhando mais. Geralmente as pessoas fazem colocações nesse sentido, né? E é verdade. Um filho novo, ele traz muito trabalho. Um recém-nascido, então, nem se fale, né? Mas eu penso que primeiro que quando a gente faz o que gosta, é muito bacana, é prazeroso. Então, eu indico em doses fortes. É bem bacana e assim, a gente tem se dado a oportunidade de aprender dentro do Floril. Aí todo mundo fala, mas é um restaurante, é uma cafeteria, mas é completamente diferente do Mais Opção. E a gente tem aprendido isso, a gente tem tido oportunidades. Eu acho isso valioso demais da conta. E tem sido uma grata experiência, assim, uma grata experiência em todos os sentidos, inclusive em cuidar dos dois, sabe? Distribuir atenção, né? Inclusive em cuidar dos dois, sabe? Essa coisa de eu transito entre os dois todos os dias, eu não fico um dia sem ir no Mais Opção, um dia sem ir no Floril, eu sempre tenho esse cuidado, assim, eu gosto, eu passo em horas diferentes, e eu penso que é cuidar mesmo. O Floril, por ser uma empresa muito jovem, então
no Floril tudo é um evento. Então, assim, a falta de luz no Floril é um evento. Assim, tudo é um evento. Porque é novidade, porque né? Tudo é novidade. Então lá a intensidade, ela é maior nesse sentido, sabe? De resolução. E até mesmo, eu costumo dizer que nos primeiros quase 90 dias do Floril, a gente levou uma surra de varinha de goiaba, Nossa. né? Eu e Gleiton, a gente chegava em casa, assim, dava vontade de entrar dentro de uma bacia de sal grosso, porque eu tava toda quebrada, assim, né? E olha que a gente tava acostumado com gente. Mas o Floril surpreendeu a todos nós com relação à movimentação, à aceitação, ao que o Floril aconteceu dentro das redes sociais. Ao contrário do que muitos falam, que o Floril é instagramável, o Floril é lindo. O Floril é lindo. O Floril é lindo. Né? O Floril é lindo. E é agradável, um lugar gostoso da gente ficar mesmo. Assim. Então, assim, o Floril ele foi arquitetado para ser um lugar gostoso mesmo, de restauração, de bater papo, de encontrar de reunir a família, de conversar com os amigos, de marcar almoço gostoso, de se desconectar. Então, o Floril ele tem essa essência, né? O cardápio físico, essa coisa da gente tentar fazer com que você entre naquele contexto ali e aproveite aquilo ali como forma de se restaurar. Eu acho que essa é a essência. E eu falo sempre que... outro dia até Gleiton brincou comigo, falou bem assim, outro dia você me falou que o Floril demorou 1 ano para nascer e que foi muito bom isso, porque ele nasceu com alma. E é verdade isso, né? Porque a gente tinha feito um planejamento, entre aspas, de que nós estaríamos abrindo aquela casa com 6 meses. E isso furou, uma obra gigantesca, muitas dificuldades, muitas situações inesperadas dentro desse contexto. E todas as vezes que acontecia alguma coisa muito pesada, assim, de obra, eu sempre procurava ir para alguma coisa que eu gostava muito de fazer. Então eu pensava, eu tentava ir para aquilo que me dava prazer, sabe? Que era o papel de parede, o cardápio, as cores. Eu tentava ir para esse lado. Não quero saber do tijolo, vou olhar para o papel de parede. Eu falava assim, gente, eu não aguento mais cheiro de cimento, eu quero um cheiro de comida dentro desse lugar, né? Assim, eu quero ver essa cozinha funcionando, eu quero... E todas as vezes que isso acontecia, eu precisava me recarregar. Então, eu me lembro no dia que a jabuticabeira entrou dentro da obra e que eu, assim, depois que ela estava no lugar, eu falei bem assim... Ai, querida, aguenta firme, porque você vai escutar tantas conversas lindas nesse lugar, sabe? Porque, assim, trazia energia pra gente também, né? Que queria ver aquilo pronto, que queria tirar o projeto do papel, que queria... E que tinha muita coisa ainda para acontecer ao longo do tempo. E é isso. Eu acho que tem sido uma aventura deliciosa. E são 2 momentos muito diferentes da sua vida profissional, assim, né? Como você comentou, você chegou numa opção com 20 e poucos anos e quase uma gestação inesperada, né? Assim, planejamento. Ela chegou, assim, vamos. Apesar de toda a força, toda a vontade, vou cuidar de você. E o Floril, não. Planejado, pensado, aquele enxoval bem gostoso de você montar e foi fazendo. Mas na maturidade também eram 2 pessoas em estágios diferentes de vida, de momentos, assim, de entendimento da vida, de talvez ter mais paciência, de ter mais serenidade. Olhando para as 2 imagens, assim, o que você traz, o que você aprendeu ao longo desses 25 anos de mais opção e fala assim, nossa, isso fica, isso não fica. O que você trouxe da Juliana, empresária, que isso deu certo? O que fica o Floril, que começa o Floril já no estágio diferente, né? Eu penso que, assim, o Floril, ele tem uma empresária,
ele tem uma líder, ele tem uma pessoa com visão, ele tem, e que é a construção da Juliana ao longo dos 25 anos do Mais Opção. E que, assim, para eu chegar no que eu tenho hoje, né, doeu certos momentos, foi difícil, mas hoje eu consigo olhar para o Floril. O Floril tem ainda várias, ele vai chegar ainda em vários lugares, sabe? O Floril, ele quer trazer experiências, ele quer trazer para você o novo, ele tem essa essência. O Floril, ele tem a essência das poesias, da arte, tudo muito envolvido nele. E isso é um pedaço de mim que ficou lá atrás, quando eu tive que trancar minha universidade, minha faculdade. Sabe, é um pedaço meu. Outro dia eu estava olhando para isso, sabe, eu falei assim, cara, olha só, eu deixei um projeto lá atrás, mas hoje eu consigo viver ele aqui, de várias outras formas, sabe, mas está sendo muito gostoso, existe uma essência disso. E aí, voltando no que a Juliana traz e no que a Juliana não quer trazer. Eu penso que, por mais que a gente tenha vivido assim, muitas dificuldades no Mais Opção, porque o Mais Opção, quando a gente chegou, né, eu já falei isso algumas vezes, assim, a gente vendia o almoço de hoje para comprar o almoço de amanhã. Então, a gente terminava de vender esse almoço aqui, a gente ia para o supermercado para comprar. O SEAS era feito 3, 4 vezes na semana porque a gente não tinha dinheiro. Então, assim, o Mais Opção começa numa história muito, muito, muito pequena, e de muitas dificuldades, porque realmente a gente não tinha caixa, a gente não tinha dinheiro. Então, ele foi construído muito devagar, muito devagar. O que não aconteceu com o Floril. O Floril nasce com uma estrutura muito bacana. A gente conseguiu construir o Floril. E é verdadeiramente assim, um dia uma determinada pessoa foi ver, logo quando a gente estava finalizando a obra, assim, na realidade já estava com cozinha pronta, estava naquela fase de treinamento de colaborador, e aí um amigo, cliente da gente, foi conhecer o Floril. E aí, quando ele entrou no Floril, quando ele entrou na nossa cozinha, ele olhou para mim assim, aí ele falou assim, Juliana, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês deram uma volta ao mundo. Isso daqui ninguém tira de vocês. E ele tem razão. Sabe, aquela construção ali, que a gente deseja, é claro, que seja uma empresa de sucesso, que fique sólida, que fique forte, como é o Mais Opção, que a gente consiga entregar sempre o melhor, porque a gente não fez aquela casa ali à toa, a gente quer entregar a melhor experiência. E ele tem toda a razão quando ele fala que aquilo dali foi uma volta ao mundo. Por quê? Porque nós abrimos mão de várias coisas para construir uma nova empresa, para viver uma nova empresa, sabe? Para entregar sonho, né? Isso daí. É um sonho. Isso daí. Então, isso me marcou, assim, isso ficou dentro de mim. Ele tem razão quando ele fala isso. E eu penso assim, que uma coisa que eu não quero levar do Mais Opção é uma Juliana que teve medo de crescer em muitos momentos. Que teve medo de aparecer, que teve medo de não dar certo, que em muitos momentos teve angústias, teve sofrimento. Porque tem, gente. Porque todo empresário, todo dia 5 tem medo de não conseguir pagar a folha de pagamento. Sabe? Tem medo das contas não fecharem, ou de virar no vermelho, ou... então, assim, são angústias que só quem sabe. E o que te motiva, apesar
Não saber se vou ter caixa para fechar a folha de pagamento, vou ter que pagar o boleto. O que é que te motiva a caminhar nessa área de empreendedorismo? Não sei se especificamente na área de alimentação, mas seguir esse caminho. Meu Deus, por quê? A pergunta é difícil. Olha só, eu acho que tem um fundo do... Na realidade, eu acho que eu só sei fazer isso, tá? Mas... Não se subestime, né? Não, eu entendo esse crescimento da Juliana, mas acho que uma adição toda uma história de aprendizado que construiu a biografia da Juliana para ela começar no novo patamar com o Floril. Assim, não no primeiro degrau da escada, já está um pouco acima, assim. Mas acho que faz parte da sua história, essas angústias, assim. Então, eu vou transformar a pergunta assim... Qual é o propósito hoje, então, quando você olha, assim, que para continuar nesse mundo de empresário, de ficar com um pouco dessas angústias, que eu entendo que são menores do que as anteriores, claro, acho que faz parte hoje já está um pouco mais calejado, então, assim, um propósito, então, que te leva a seguir? Eu gosto muito do que eu faço. Uhum. E eu consigo ver uma beleza na minha área, na minha empresa, no meu segmento, que eu acho que poucas pessoas sabem ver, sabe? Eu sou daquelas que passa do lado de uma caixa de brócolis e falo, meu Deus, que coisa linda. As crianças vão te odiar. Sabe, eu tô falando isso porque, assim, tem gente que não consegue enxergar beleza, né? E eu penso que eu sou uma pessoa privilegiada de estar em uma cozinha produtiva, de sair pratos belíssimos, de encantar, de levar isso à mesa. O propósito, sabe? A questão da gente ver as pessoas reunidas, conversando, sabe? Eu sinto um prazer imenso nisso. Eu sinto... ontem eu estava sentada, assim, no Floril, eu estava trabalhando e o café acontecendo no jardim, né? E aí eu olhei aquela cena, assim, as pessoas, sabe, tomando café e conversando. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. É a minha casa. É esse bem receber, sabe? Eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Tenho uma felicidade imensa nisso. Isso me traz prazer, isso me traz vontade, isso me traz, sabe, desejo de novos projetos, de novas... De não parar, de pensar quais são as possibilidades que eu tenho ainda aqui, neste lugar. Eu penso nisso. Poderia dizer, então, que não é só alimentar a barriga, mas alimentar a alma. Essas pessoas estão ali no momento de reflexão, de estar ali alimentando a alma mesmo, assim, nesse diário, nessa conversa com outras pessoas, e é um pouco isso? Eu acho que é. Acho que é um pouco de adoçar a vida, sabe? O lado bom da vida, as conversas boas em uma mesa. E eu penso que hoje em dia, a gente briga ainda muito com isso, né? As refeições à mesa, cada dia mais escassas dentro das famílias. Tem um movimento. E talvez essas mesas, elas não estão mais dentro das casas, mas elas estão dentro dos restaurantes, das casas, dos restaurantes, sabe? Tem um movimento que a gente precisa entender isso nessa nova sociedade, nesse novo momento de vida de todo mundo. Então, e não é de agora, sabe? Que eu vejo assim, ó, por exemplo, no Mais Opção, eu tenho isso, né? Por exemplo, crianças que estavam na barriga que hoje têm 20 anos. Verdade. Que hoje crianças que entravam com a avó, com o avô e que hoje são médicos, são nossos clientes. E isso é muito bacana da gente ver, deles, né? E é exatamente isso. Às vezes famílias entra correndo, almoça todo mundo ali rapidinho, um vai para a escola, o outro vai para o trabalho, o outro vai para... Tá tudo bem. É isso daí, são as famílias de hoje. Entendi. Né? Ou seja, é aquele momento que é um valor para você,
almoçar, porque te remete a uma memória boa, às vezes de infância, né? De estar em família ao redor da mesa. Então, isso é um valor para você que você proporciona para as outras pessoas, que é no outro lugar. Então, assim, que seja dentro do restaurante, mas que as pessoas sentem em volta, que conversem, que tem aquele momento ali de satisfação, de alegria, de prazer, assim, é isso. É isso. Legal, bacana. E como é que é liderar esse novo grupo? Porque a gente sabe que o Mais Opção já tem Dona Chica com 20 e tantos anos também de casa, e Tati, Laelson, tem pessoas que contam a história do Mais Opção junto. Tem pessoas chegando no Floril, construindo a história também com vocês, assim. Como é que é esse momento com essas pessoas chegando junto? Tem hora que eu fico olhando, né? O Floril, ele tem uma nuance, ele é completamente diferente do Mais Opção. Completamente. São duas empresas completamente diferentes. São duas propostas também diferentes. São duas propostas diferentes. E isso também com as pessoas. Então, é muito engraçado isso, é bom de ver isso, né? Na nossa cozinha no Floril, eu tenho pessoas muito jovens e que são, sabe, são fora da caixinha, são que gostam muito do que faz e tem é um perfil de profissional diferente nesse momento. E que eu não tenho, assim, vergonha nenhuma em falar que eu estou aprendendo junto com eles. Porque são pensamentos diferentes, é uma vivência que eu não tenho, mas que eles têm. Então, é uma troca bacana. Te apresentando um novo mundo, né? Um Isso novo olhar para esse mesmo mundo. Um novo, né? Momento. Um novo... Então... Eu penso que essa tem sido uma experiência bacana. Eu falo que esses 90 primeiros dias do Floril, é claro que a gente está em construção de uma equipe sólida. O tempo todo a gente busca fazer um caminho do Floril. O que o Floril quer entregar, né? O formato que ele quer entregar, desde da cozinha quanto do atendimento. Eu costumo sempre dizer que uma equipe não é um monte de gente junto no mesmo espaço. Isso é um grupo, né? E olhe lá. Mas uma equipe, ela precisa de tempo de maturação, né? De tempo para que essa entrega seja perfeita, para que a gente consiga comunicar de forma correta, para que a gente consiga... eu sempre falo isso, que um dos maiores desafios que eu senti dentro do Floril, logo quando a gente abriu, foi uma cozinha no 2º andar. Porque eu não conseguia falar com a equipe. Porque, sabe, ao contrário do Mais Opção, que eu subo ali a rampa e eu tô dentro da cozinha e eu consigo acesso a eles, né? No Floril a gente tem uma cozinha no 2º andar. E olha como que isso foi para mim, assim, um desafio. Porque eu queria falar com eles, eu queria estar mais próximo deles e eu não conseguia. E isso é um desafio, sabe? É um desafio falar através de rádio, é um desafio subir uma escada, porque você vai fazer isso ao longo do dia várias vezes. Mas a gente aprendeu. E que essa comunicação tem que ser efetiva, sabe? Não dá para ficar conversando muito, mas ela tem que funcionar. Então, tem sido um aprendizado, sabe? Eu vejo o Floril hoje como uma janela grande para que eu aprenda. O que o Mais Opção pode ensinar para o Floril? O que o Floril pode ensinar para o Mais Opção? Olha, eu penso que o Floril, ou o Mais Opção, ele é uma empresa que ao longo dos anos nós conseguimos construir muitas regras de segurança. O Mais Opção, ele é rígido. Ele tem uma rigidez em processos, em o que é certo, o que é errado, isso não pode, isso é desse jeito. E que é muito bacana, tá? Eu acho que isso veio até através das certificações pelo qual a gente já teve.
E o Floril, ele está em construção. Então, isso daqui, esses parâmetros todos, que demorou 25 anos para construir, o que a gente está fazendo? Colocando aqui. Então, são processos. Vai ser um passo de cada vez, vai ser construído para ficar forte, para permanecer. Mas eu acho que isso é o que o Mais Opção tem de melhor, sabe? A força dele. A força dele aqui em todos os processos que vêm para cá. O que eu levaria do Floril para o Mais Opção? Os testes. O Floril testa. O Floril menos rígido. Testa. O Floril testa. O Floril acontece assim, ó. A gente... vamos testar vamos testar uma escala nova? Vamos testar uma escala nova. Vamos testar tal coisa? Coisas aleatórias. Um prato novo. Vou citar um exemplo bacana de hoje de manhã. A gente recebeu um evento de café da manhã e foi super bacana, um evento intimista. Então a proposta foi de um empratamento na mesa, um café delicioso. E aí eu conversando com a chefe, e aí ela falou assim: Juliana, o que você acha da gente colocar esse café da manhã individual para as pessoas, assim, bem bandeja de café da manhã, sabe? Aquela coisa bem gostosa de chegar na mesa. Eu acho muito bacana. Aí, sabe, rapidamente a coisa aconteceu. Vão pegar a cesta, vão pegar os itens, vão montar. Ela subiu, ela montou, daí a pouco ela desceu e fez. Sabe? E aí eu acho que isso é uma coisa bacana. E a gente já tem um café da manhã diferente para quem chegar lá de terça a sexta disponibilizado, sabe? E delicioso. Sem medo. Sem medo. É a Juliana sem medo. Acho que sim. Juliana, isso aqui é uma canequinha que a gente presenteia a cada participante. Eu queria te agradecer por ter vindo compartilhar a sua história, compartilhar as suas experiências. Eu acho que uma das grandes riquezas da vida é quando a gente troca e compartilha o que a gente sabe com os outros, que vão aprender a partir da nossa experiência. Às vezes é não seguir aquele mesmo, sabe? A gente testa, dá errado, não descarta, é o caminho para onde a gente não deve seguir. Então, quando a gente escuta a história de outras pessoas, opa, por aqui acho que não pode ser o caminho, mas esse caminho de liderar, olhando para as pessoas, cumprimentar o cliente pelo nome, testar coisas novas, experimentar e se desafiar o tempo todo e não ter, às vezes, medo de largar para trás. Eu larguei o curso da UFOS para trás, que eu não dava conta, mas eu precisava daquilo e achou outro caminho e chegou no mesmo lugar, né? Ou até melhor, né? Então, te agradecer e convido as pessoas para ir no Floril, para ir no Mais Opção, conhecer o espaço. Venham conhecer, vai ser sempre uma alegria recebê-los. O Floril e no Mais Opção. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas eu quero te agradecer, viu? Obrigada por nos ensinar, que você tem nos ensinado muito, viu? Obrigada pela confiança. Eu que agradeço, tá? Obrigada mesmo. Pessoal, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com a Juliana Gatti, empresária, Floril do Mais Opção. Apareçam lá que realmente vai ser muito agradável. A comida também sensacional. Vale a pena a experiência. E quem sabe convidar a Juliana para poder dar umas instruções aí na sua empresa sobre como liderar, como cuidar das pessoas, como manter um grupo há mais de 20 anos trabalhando no mesmo lugar. As pessoas estão lá no mesmo lugar. Então, como é que ela conquistou esse grupo, né? É um mérito da Juliana e do Gleito. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio.